a todos vocês. Aqui quem fala é o Lucas. Parece uma coisa então, santiamente, nós vamos ouvir o programa O Melhor para a Melhor Idade. O programa diário direcionado para a sociedade, para a melhor idade, para aqueles que fazem parte daquele dia. E gravito em torno dessa crescente faixa da população. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, prestadores de serviços, chegar um pouco mais. O programa que é isso. Você falou no telefone. Melhor para a melhor idade. Ridículo. Prevencente. Plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 77 2247. 0800 77 2247. ANS 30.200-7. Trianon AM 740. Informação vem no meio do seu rádio. Trianon. 8 horas em ponto. Nós já estamos no ar? Estamos no ar. 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. A toque de caixa, o Congresso começou a aprovar um salvo-conduto para o governo Temer gastar ainda mais dinheiro. Mas foi, no máximo, uma meia vitória. O parlamento aceitou elevar o chamado teto de gastos para 159 bilhões de reais. Mas a votação do texto integral não foi concluída. Como o prazo se esgota hoje e a votação será retomada só na semana que vem, até lá Michel Temer terá que pedalar, ou seja, gastar sem autorização. Para quem não se lembra, pedaladas foram justamente o pretexto para fulminar uma presidenta eleita por mais de 50 milhões de brasileiros. Mas como se trata de Michel Temer, isso não é ao caso, diria o juiz curitibano Sérgio Moro. Tão importante quanto isso foi a prova do desmantelamento do bando que apoia o presidente da República mais rejeitado da história. Para conseguir a meia vitória, a votação se arrastou até a madrugada. 2 senadores foram tirados da cama para dar quórum à sessão. Quase compareceram de pijama. Mesmo assim, a votação não terminou. Um sinal de que parlamentares vão cobrar ainda mais caro quando chegar o momento de votar a nova denúncia da Procuradoria contra o presidente. Será mais dinheiro do povo jogado no ralo da corrupção e da roubalheira. São 8 horas e 2 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Temos a presença, como sempre, de Alberto Vilas, nosso enviado especial, a caravana do presidente Lula, Paulo Manuel Leite, Flávia Rocha Mello, em Brasília, e nossa convidada especial, que quase já não é mais nem convidada, quase uma presença cativa no nosso programa, Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, uma das mais importantes fontes da mídia alternativa desse país, que está aqui presente para acompanhar a nossa conversa de hoje. Antes de tudo, eu gostaria de chamar a Flávia Rocha Mello, que deve ter ficado acordada durante a madrugada, para acompanhar esse festival de besteira que assola o país, instalado no Congresso Nacional. Bom dia, Flávia. Tomou café já? Bom dia, Ricardo. Já tomei café. A gente aqui fica acompanhando, né, essas votações até a madrugada, e é um terror. A gente chega a ver deputado dormindo em plenário. É um vexame atrás de vexame. Não foram pegar deputado, foram pegar deputado em casa, senador em casa, 2 senadores. Foram pegar senador em casa. É um delivery. O que você vê ali é o deputado fica um pouquinho em plenário, aí vai para o gabinete, volta para o plenário, vai em casa. É vexaminoso. E ele, assim, a gente tem que lembrar que eles estão sendo pagos para trabalhar, e se está em casa, se não faz quórum, é um absurdo, né? No mínimo. Agora, me conta, explica para a gente exatamente
A gente colocou aqui no começo do programa, você ouviu, Sim, que o governo conseguiu aprovar a meta, mas não aprovou o texto. Quer dizer, ficou... Então vai ter que pedalar até conseguir aprovar o texto integral, é isso? é isso. Ele não, né, ele precisa da aprovação para continuar gastando, porque ele pediu 20 bilhões a mais. E também para mandar o orçamento do ano que vem. E o prazo para mandar o orçamento do ano que vem é hoje. Então, eles têm um problema sério, porque eles não podem mandar o orçamento do ano que vem sem essa meta de 159 bilhões. Então, hoje vai ter uma confusão ali no planejamento de arranjos e rearranjos para mandar esse orçamento, porque se não mandar, está fora da lei também. Ou seja, ele vai pedalar. O governo vai pedalar, mas tá aí livre, leve e solto. Principalmente solto, né? Livre, leve e agora, cumprir a lei não é uma ordem mais. Então, hoje, né, até semana que vem, o governo está ali na corda bamba das finanças, não na corda bamba de cair ou não. Não, na corda bamba de caiu não, porque meio que ele já caiu, mas o pessoal ainda não percebeu, né? Esse é o problema. Aí continua fazendo estripulia. Tem alguma novidade sobre o presidente Temer? O presidente está na China, está visitando lá as muralhas da China, o que ele está fazendo? Ele acabou de chegar à China. É. Ele chegou à China, acabou de chegar, não, né? Chegou há pouco, e ele já conversou com os jornalistas. Ele falou sobre o pedido de suspeição do Janot, que o Fachin falou que o Janot não é suspeito para investigá-lo. Ele disse que tem que cumprir, se a justiça assim falou, vamos ficar em silêncio. Tá. Sobre o Lúcio Funaro, disse que não teme o Lúcio Funaro. O Lúcio Funaro é o doleiro que vai ter uma delação correndo aí que o Fachin mandou devolver para a Procuradoria e para ajustes, né? O Lúcio Funaro é o doleiro que é chamado o operador do PMDB na Câmara. Ele tem uma delação, ele fez um acordo de delação que estava com o Fachin devolveu a PGR para ajuste. Ajuste é ajuste de pena, são delicadezas do texto, digamos assim. Certo. Então, mas isso normalmente, quando volta ali para a Procuradoria, fica 1-2 dias e vai de novo para o Supremo. Já aconteceu outras vezes. Tá, então não tem nada de excepcional isso, né? Não tem nada de excepcional. É uma coisa normal. É porque é igual quando a gente tem um texto, vai, volta, não é uma coisa que não acontece. Acontece sempre. Do Delcídio aconteceu isso, certo. Outras delações aconteceram essas coisas. E o Temer hoje conversou, falou que não tem medo dessa delação, que se houver algum equívoco ele vai esclarecer e que não tem relação com esse doleiro. Certo. E falou também da Amazônia, porque o Gilmar Mendes vai relatar aquele pedido para suspender o decreto lá daquela reserva mineral. Então, eles têm 10 dias, o governo agora tem 10 dias para responder. Ele disse que é uma questão jurídica e que o governo vai responder e que vai deixar a exploração lá na área. Lembrando que é uma área do tamanho do Espírito Santo, uma área enorme entre o Pará e o Amapá. Ok, Aí Fábio. também teve o Fufuca. O Fufuca finalmente presidiu a sessão na Câmara. Opa! E como é que você pôs isso por último? O que é isso? O Fufuca presidiu? Presidiu. Mas foi uma sessão rápida, foi só para terminar aquela votação da nova taxa do BNDES. TLT, TJE. Eu não vou nem ficar enchendo a paciência do nosso ouvinte, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é piorar a situação de quem quer pegar empréstimo no BNDES. Isso. Então, durante alguns minutos, ele presidiu, eles terminaram essa votação e agora vai para o Senado. E, assim, o Senado tem que votar rápido, porque essa medida provisória perde a validade na semana que vem. Se o Senado não votar até quarta-feira, não tem taxa nova. Tá bom. Bom, a coisa aí tá uma bagunça de sempre, né, pelo jeito. Bom, vamos agora direto ao nordeste do país, falar com o nosso enviado especial, Paulo Moreira Leite, a caravana do presidente Lula. Onde está você, Paulo? Olha, eu estou aqui em Juazeiro e hoje é um dia muito importante para a caravana, porque ocorreu ontem uma cerimônia que foi entrega de título de doutor honoris causa, né, da Universidade Regional do Ceará, né,
URCA, né? URCA? Chama Universidade Regional do Cariri. Exatamente, URCA, isso aí. É uma coisa histórica, porque essa... É Cariri que chama? Cariri, a região do Cariri. Né? Aquela música do Wagner. Só deixa o meu Cariri no Só último deixa pau de o meu Cariri no último pau de arara. Era eu cantando, nem parece. Desculpa, Paulo, vamos lá. Tá bom. Aí é o seguinte, aí foi feita uma coisa histórica, porque é o seguinte, esse título foi proposto e aprovado em 2002 pela Violeta Arraes, que era irmã do Miguel Arraes, e foi aprovado em 2002 pelo Conselho Universitário da URCA, e só foi entregue ontem. Ou seja, o próprio Lula, que de 2002 para cá, né, viveu tantas coisas, foi 2 vezes presidente, elegeu a sucessora, ajudou a eleger uma vez sucessora, atravessou impeachment, atravessou esse processo todo dramático, foi agora que ele foi receber. Foi uma cerimônia assim, muito emocionante, com muita gente, no Centro de Convenções do Cariri, e assim, que reuniu um público que assim, é gigantesco, provavelmente o maior ato, uma concentração de pessoas desde que a caravana teve início, que começou num fim de tarde, quando, assim, num ambiente de partida de futebol, sabe? Chegavam famílias, pipoqueiros, pessoas vendendo coisas, uma coisa assim, bastante assim. E foi assim, um grande momento que marcou realmente a caravana, mostra assim, a caravana evoluindo, né? Crescendo. Agora, no Ceará, no caso, tem apoio do governo do Estado, né? Que é o Camilo, né? Camilo. Então, o governador Camilo. Então, vai assim o governador que é do Partido dos Trabalhadores, e que participou da caravana, e teve nos vários comícios no interior, teve importância, assim, ter uma dimensão muito grande. E é um tom que vai ocorrer daqui para frente. Eles vão para o Piauí, quando é o governador do PT, depois eles vão para o Maranhão, quando o governador do PT do que é um aliado forte do governo. A caravana tende assim, a ganhar uma dimensão maior, é uma coisa grande, que mostra, quer dizer, de fato, assim, ela está fazendo aquilo que é o seu objetivo, que é criar uma situação, colocar numa posição mais forte a candidatura a Lula e a defesa dos direitos do presidente Lula, que eles sabem que estão aí, né? Tem essa chance de ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. Então, essa é a grande notícia de hoje, e o que aconteceu ontem foi importante por causa disso, né? Foi essa grandeza. Agora, me diga o seguinte, Paulo, o presidente Lula se resguardou, ele seguiu as recomendações médicas, diminuiu o ritmo? É isso que eu queria falar, porque tem uma questão aí. O presidente Lula, ele saiu, ontem ele saiu do hotel pensando em fazer 3 comícios. No fim do dia ele tinha feito 7. Né? E é comício assim, com alguns grandes, os pequenos ele fala, tem que falar, e ele não está podendo falar. É só ouvir assim a voz dele, realmente tem momentos que ela ainda não falhou, mas você vê claramente que é um risco, é uma questão de qualquer pessoa que fica falando muito, né? E que ele não está, isso é um elemento importante, ele não está com infecção nas cordas vocais. Né? Ele está apenas assim, ele não está com febre, ele não está com nenhuma coisa assim mais grave. Ele precisa repousar, ele está se tratando assim, com própolis, e eu conversando com os médicos, é isso que acho que eu resolvo no caso dele. É isso e pausa. Ele está tomando, tomando própolis, aquelas coisas borrifando ali, tudo, que é muito bom, né? Mas ele não está fazendo. Agora, então ele não está poupando a voz. Agora, é uma situação difícil, porque você anda pela cidade, tem cidades assim, onde o Lula nunca passou. Se ele passou foi na campanha de 2002. E se ele passou em 2002, em 2004, e agora tem uma diferença. Agora ele enfrenta realmente uma luta por seus direitos. Quer dizer, a população vai à rua por solidariedade. E ela quer ouvir, é uma coisa muito absurda você imaginar. Um sujeito passa pela cidade e pergunta, sabe? Então criou-se uma situação. Teve um lugar, a coisa assim, tão inesperada que ontem teve uma cidade importante, que havia até uma aglomeração importante de pessoas. Eu falei que um aliado do PT que passou nesse lugar, ficou lá esperando o Lula chegar e disse, tem muita gente que não foi, mas eles tiveram até que mudar o trajeto para conseguir chegar no horário de convenções onde ele ia receber
isso aí. Então é uma questão, e a questão toda se você tem uma coisa que é positiva, esse apoio popular que transborda, né, a garganta do presidente. Transborda de própolis a garganta do presidente. Mas ao mesmo tempo ele coloca essa questão. Né? Paulo. É um desconforto. Ninguém está preocupado, mas é um desconforto, sim, porque, de fato, até a quarta-feira, até a terça-feira que vem, quando é o último dia da caravana em São Luís, tem muito comício pela frente. Então, aqui realmente pode colocar alguma situação de constrangimento, né? Tá, o Alberto Vilas quer falar. Não, Paulo, eu estou muito impressionado com as fotos que estão entrando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a cada momento, elas são muito impressionantes, né? Assim, são fotos, assim, sabe, assim, artísticas até. E os jornais continuam ignorando. Eu fico pensando na redação, o editor-chefe que escolhe as fotos que vão dar no jornal, e se passa pela mão dele, e ele fala, não, essa aqui não está boa, não, isso aqui deixa de lado. Você vê que é uma coisa muito política mesmo, né? Eu acho que a imprensa está perdendo o bonde da história, a caravana da história, né? Não, é impressionante, Paulo, parece que nós estamos aqui num programa de ficção. Porque o sujeito que só lê jornal, que só vê Rede Globo... Ele não está nem sabendo. Não está nem sabendo. Parece que nós estamos falando assim, é um programa de ficção. Nós falando de uma caravana, do presidente que está no Nordeste, milhares e milhares de pessoas saindo às ruas, querendo ouvir e falar, não sei o quê. E aqui nos jornais sai o deputado, o senador que é pego em casa de pijama. O juiz que vai no cinema comer pipoca, está na primeira página dos jornais. Está na primeira página enorme, não sei o quê. Não, hoje a única nota que eu encontrei nos jornais de manhã foi uma nota no Anselmo, no Globo, falando que o Lula ficou muito bravo com os assessores dele que estavam usando o celular. É a única nota que tem de caravana hoje no Globo. Eu vou dizer assim, primeiro, né, o Lula pode ter vários defeitos, mas ele não é uma pessoa que seja contra a tecnologia. Ele não fica bravo com quem usa o celular. Isso aí é meio uma piada, é uma coisa, né, bem louca. É grotesco, né? Grotesco. Agora, o que é absurdo nesse comportamento da imprensa? Ela não cobre o que está acontecendo com um sujeito que foi presidente da República por 2 mandatos. É um personagem histórico. O que está acontecendo é notícia em qualquer lugar do mundo. Imagina você se Obama saísse em caravana pelos Estados Unidos. Obama que nunca teve a popularidade que o Lula teve. Imagina, ele ia ser coberto. Ele está lá, ele está falando de política, é um sintoma do que está acontecendo no país. Quer dizer, isso mostra, assim, primeiro, claro, a seletividade que os grandes jornais assumem com relação à notícia. Quando a notícia interessa, eles mostram. Quando não interessa, eles mostram. Agora, você já imaginou se o Moro saísse em caravana, o que os jornais estariam dando? Eu acho que ele estaria na primeira página todos os dias. Eles cobrem o Moro no cinema. Moro foi ao cinema. Aquele título de filme. Moro prende o Lula e vai ao cinema. O Moro vai... Matou a mulher e foi ao cinema. Ele prendeu o Lula e foi ao cinema. Não, ele vai no ato, numa festa, de uma revista, é notícia. Né? Então, na verdade, é uma coisa seletiva e é uma coisa assim, é um desrespeito com o país. Porque assim, estamos falando de uma pessoa que não interessa aos brasileiros, interessa muito. É hoje o líder das pesquisas, é o sujeito que está fazendo crítica, que muita gente acha pertinente, como a gente está vendo. Né? Vamos olhar a coisa do ponto de vista muito mesmo. É um absurdo isso. Não, porque é notícia, não é uma questão de parcialidade. É notícia, é o básico de qualquer jornalismo, mesmo o jornalismo mais oficialesco, é notícia, é uma notícia. É um sujeito no Nordeste, mobilizando milhares de pessoas. Esse sujeito é o ex-presidente da República, que é o cara que saiu, é o maior presidente da República da história do país, segundo todas as pesquisas de opinião. Concorde ou não com ele, eu tenho várias diferenças com o Lula. Como assim você tem? Vilas, Alara, bom, enfim. Ele está saindo pelo país e simplesmente a imprensa ignora. A imprensa ignora. Quer dizer, eu não sei o que se ensina em escola de jornalismo atualmente. Se é que tem escola de jornalismo atualmente. Não, mas eu vou te falar. Eu vou falar uma coisa, Ricardo. Um dia, a última vez que me chamaram para dar palestra para um grupo de estudantes, um grupo de jornalistas de um grande jornal brasileiro, assim, ficou claro que a coisa que mais existe hoje nas redações é a hierarquia, obedecer à chefia. E quando a gente fala em chefia em jornal, a gente está falando de uma coisa, de patrão.
Porque, na verdade, o jornal não é uma entidade ali, de intelectuais que se reúnem para discutir o destino do mundo. É uma empresa que tem uma hierarquia que é muito centralizada. E hoje que eles ensinam isso. Quer dizer, como claramente aos donos dos jornais que apoiaram e se engajaram abertamente num golpe que afastou o presidente Dilma, que apoiaram essas investigações da Lava Jato no limite que superaram qualquer limite do Estado de Direito para virar uma coisa política, que ajudou, na verdade, a quebrar o Estado de Direito, a cobertura é fingir que não existe. Estamos criando a coisa das piores ditaduras, que é uma não pessoa. É isso que está acontecendo com o Lula, está vendo uma não pessoa. Daqui a pouco ele vai ter um problema lá e ele vai fazer e não vai ser noticiado. Só será noticiado quando for extremamente negativo e inofensivo, né? Que é isso que está acontecendo. Mas A Laura quer falar, mas isso, só antes dela falar, isso me lembra muito aquele caso da meningite, surto de meningite durante a ditadura militar. 70. Você lembra? Durante a ditadura militar, houve um surto de meningite no país, em São Paulo, que foi mais forte em São Paulo, e era proibido, porque a imprensa era censurada, era proibido falar de meningite. Então, a meningite não existia porque não saiu no jornal. E querem fazer com o Lula isso. O Lula não existe, porque ele não sai no jornal. Agora, vamos ser justos com o Lula. O Lula não é uma meningite. Não, ele toma própolis, inclusive. Mas o Lula está sendo colocado na galeria de heróis brasileiros que foram censurados, como Helder Câmara, cujo nome não podia ser mencionado. Paulo Freire, vários, né? Ele não é, mas o Helder Câmara, o Geraldo Vandré, né? Algumas pessoas não podiam ser mencionadas. Você era orientado à censura, mandava uma circular que orientava você a não mencionar essas pessoas. É o que está acontecendo com o Lula. Mas há uma diferença. A censura, você podia alegar que tinha uma posição de força, era uma ditadura, né? E que você estava ali e você fica assim, aqui não, aqui é um ato voluntário, vamos ignorar o Lula. O que é um absurdo, um desrespeito, realmente, coisa que a gente tem levado, né? Cada vez mais, e uma coisa importante dos discursos do presidente Lula, ele não esquece nenhuma vez de falar nisso, é que ele fala assim, as mentiras a meu respeito são tão grandes, ele cita sempre a Globo, diz que a Globo mente a meu respeito 24 horas por dia, né? E fala assim, que é claro que eu já aprendi alguma coisa, e quando eu voltar, eu vou mexer na legislação da mídia. Eu vou mudar vou combater, confrontar o monopólio da mídia. Né? Ô, Paulo, a Laura quer falar. Afinal de contas, ela é nossa convidada, você está deixando ela falar. Boca ainda. Não, cara, falar não para mais. Você está aproveitando o espaço que ela deixou para nós. Tem uma anistia. Laura Capriglione, por favor. O que eu queria dizer é o seguinte, porque nós tem um drama o que o Brasil está vivendo hoje, que eu acho que é gravíssimo. Você assiste os telejornais, é uma depressão atroz que a gente passa, né? Quer dizer, aqui no estúdio tem um monitor sintonizado na TV Globo, na Globo News. Aí ficou o Serginho que deixa lá. Mas é um negócio assustador, gente, porque já passou 3 mortos em 24 horas no Rio de Janeiro, já passou o Temer já passou a floresta amazônica sendo dizimada, já passou o cortejo do Temer, que parece um cortejo da Transilvânia, entrando na China, já passou de tudo aqui. Que vai fazer frio, vai fazer calor. Mas é uma depressão, você começa a assistir o telejornal, aliás, qualquer telejornal, e é uma tragédia, e a pessoa fica num estado depressivo, agora imagina se no meio dessa depressão, dessas denúncias de corrupção, o Gilmar Mendes livrando a cara dos corruptos ali do Rio de Janeiro, a tragédia total e consumada, se no meio disso aparece o frescor do Lula cercado de povo, rindo e feliz por vê-lo e tal. Quer dizer, isso aí teria um encantamento, um poder de encantamento, uma imagem que encantaria as pessoas, como aquilo que é mesmo, o Lula como um portador de esperança num mundo que tá devastado pela tragédia. Então, é por isso, vamos combinar, é por isso que os caras não podem mostrar o Lula, porque se mostrar o Lula, vão mostrar um país que é possível, um país que tem esperança, um país que tem alegria. Então, com tudo que o Lula é um grande dirigente, um grande homem e tal, eu acho que tem uma dimensão quase que inconsciente do país que eles estão querendo reprimir
eles precisam recalcar esse inconsciente que é um inconsciente de esperança, que é um inconsciente que ainda acredita que o Brasil pode ser uma coisa muito melhor do que essa porcaria em que eles querem jogar toda a população brasileira, a não ser os banqueiros, os ricos, os corruptos, os milionários, é isso. Né? E a situação é tão surrealista, Paulo, que se você passar hoje numa banca aqui embaixo da Paulista, a única notícia que tem sobre o Lula, sabe o que é? É uma capa da revista Isto É, com uma foto dele, escrito assim, novas denúncias contra Lula e seus comparsas. É o que tem na banca hoje sobre o Lula, é isso. Não só pode ser brincadeira, né? É uma brincadeira. Não tem nada. Se você abre a revista e vê, não tem nada, mas a capa é essa, é uma foto dele, novas denúncias contra Lula e seus comparsas. Essa é a manchete. Mas o legal, bacana, essa observação que vocês fizeram agora há pouco, né? Quer dizer, a ditadura, que a gente sabe, e corretamente, os movimentos sociais e tal, fizeram questão de tirar aquele qualificativo da ditadura, pelo qual se dizia que a ditadura era apenas militar, para dizer que era uma ditadura cívico-militar. Agora, o que nós estamos vendo hoje, mas de qualquer forma, o fato de ser uma ditadura militar, de ter os militares no comando, livrou a cara de muita gente que apoiou a ditadura militar, mas que ficou isentado, né, na história. Ficou brilhando, né, dizendo que isso aqui... Isso eu fiz porque eu fui obrigado. Isso aqui eu fiz porque eu fui obrigado. Agora não. Os censores devem estar muito bravos. Pô, a gente nem precisava ter trabalhado. Exato, os censores devem estar chateados. Assim como a justiça militar. Quer dizer, a justiça militar fez um papel tão feio na época da ditadura. Para quê? Se hoje em dia eles inventaram uma justiça que, no âmbito da justiça comum, é mais discricionária, é mais envolvida com os interesses do grande capital, dos grandes latifundiários, dos grandes poderosos, do que aquela lá. Então, a ditadura militar, num certo sentido, livrou a cara desse bando de donos de casa grande que estavam querendo simplesmente se locupletar como hoje se locupletam. Bom, Paulo, eu vou pedir licença a você rapidinho, porque nós temos que ir para o nosso intervalo comercial. Estamos falando com Laura Capriglione, Alberto Vilas, Paulo Moreira Leite, direto, nosso enviado especial à Caravana de Lula, Flávia Rocha Mello, em Brasília. Todos eles sob a direção de Albino Castro. Vamos um rápido break e, antes disso, óbvio, o nosso momento musical. Hoje, de novo, mulher abrindo o momento musical. A gente vai de Tereza Cristina com seu Argumento, a música de Paulinho da Viola dos tempos da ditadura. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altera o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um bandeiro sempre você, mania de passar, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Passa como um velho marinheiro que durante o mergulho leva o barco devagar. Passa como um velho marinheiro que durante o mergulho leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altera o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capão, de um bandeiro ou de um bandeiro. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capão, de um bandeiro ou de um bandeiro. Sem preconceito ou mania de passar, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o mergulho leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro que durante o mergulho leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o argumento. Ele era sensacional, Um abraço.
Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, Dr. Pablo Frage Filho. Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos. Ei, que tal você concorrer a diversos prêmios? É muito simples. Você que também ama animais, mande agora, em qualquer horário, em todos os programas da Rádio Trianon, um WhatsApp para o número DDD 13 996887888 e responda a seguinte frase: o que os animais significam para você e o que mudou em sua vida? Pronto, mande o seu nome completo e a cidade. Concorra a estadias ao Hotel Três Marias, em Peruíbe. Um hotel em que você pode levar o seu animal de estimação junto. E mais, concorra a iPhone último modelo, moto 0 km e muito, muito mais. Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a esses prêmios. Oferecimento, projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então, você também pode ficar ligado no programa Anjinhos na Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projeto anjinhosdarrua.com.br. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8 horas e 31 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740, mais uma edição do programa Contraponto, que hoje conta com a presença de Alberto Vilas, Paulo Moreira Leite, nosso enviado especial à caravana do ex-presidente Lula, Flávia Rocha Mello e a convidada especial, Laura Capriglione, do Jornalistas Livres. Queria lembrar a vocês que quem quiser assistir o programa, ouvir, acessar os programas anteriores, todos maravilhosos, basta ir à página do Facebook, Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon na página do Facebook. O nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. Lembrando que todos os dias da semana, quem não puder ouvir o programa às 8 horas da manhã, pode, à 1 hora da manhã, ouvir a reprise, usando o seu rádio de pilha, o seu rádio elétrico, o seu smartphone, o seu computador. Quer dizer, não tem jeito de escapar do Contraponto na Rádio Trianon. Vamos agora continuar, e antes disso, eu gostaria de registrar e mandar um abraço para o Jairo Giovenardi e Bárbara, sua esposa, que são companheiros aqui da rádio, fazem um programa de belíssima audiência sobre esportes, estão ouvindo o programa e falaram que o programa está indo muito bem. É um prazer que uma pessoa que conheça o rádio como o Jairo conhece, tenha feito esse tipo de elogio. Eu mando um abraço para ele, um abraço para a Bárbara, um beijo para a Bárbara, tá? Que continue nos prestigiando com a sua audiência, compartilhem na sua página do Facebook, fale com os amigos, enfim, espalhe, pode espalhar, não cobramos nada para quem espalhe. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa. No primeiro bloco a gente conversou sobre a questão da caravana. Eu queria falar agora, o programa hoje é mais curto, falar sobre a questão da reserva ambiental, que ontem houve duas notícias. Ricardo, deixa eu falar um pouquinho da caravana ainda. Porque Ô, Paulo, isso aqui está parecendo... Mas eu venho aqui, o 247,
Me libera para vir para cá. Ih! Ajuda para vir para cá. E temos que falar disso. Nossa, mas só falamos disso, Paulo. Vai lá, própolis aí, manda ver. Não, mas é também uma coisa importante. Peraí, quer retomar isso aí? Fala. A Laura falou no primeiro bloco uma coisa importante do Lula como a esperança, né? Eu acho que tem uma coisa que é isso, e até isso começa a aparecer em alguns números. Por exemplo, o último levantamento Ipsos mostrou que nas camadas que os pesquisadores localizam como povão, ou seja, nas camadas D e E da população, os pobres e os miseráveis, a aprovação da Lava Jato é muito menor do que a reprovação. Uma maioria grande de brasileiros, que são aqueles os mais pobres, aqueles que labutam nas dificuldades do dia a dia, aqueles que sentem a exploração, que sentem o desemprego na pele, que sentem a quebra dos programas sociais, aumentou. Hoje é muito maior, é uma diferença que subiu em pouco tempo, entre o último e o penúltimo levantamento, subiu 18 pontos a diferença a favor da desaprovação da Lava Jato. Então, nós estamos vivendo um momento em que a ideia de usar a justiça como instrumento para fazer política, ela está embaixo. Ela está embaixo. A própria denúncia do Triplex, que é a denúncia pela qual o presidente foi condenado por 9 anos e meio, está fazendo água. Tem elementos, a contestação ao valor da denúncia, a consistência das denúncias, ela tem um grau técnico importante que não pode ser desprezado. Então, neste momento, você esconder o presidente Lula é você fazer um desfavor à justiça, um desfavor a uma situação, um desfavor a um personagem que é uma coisa muito grande, é uma coisa assim, inaceitável, porque realmente ele está hoje, assim, se você for colocar, se fosse há um ano, ele também ter falado que o presidente Lula está mal. Não, ele não só está popular, como aquilo que se aponta contra ele, que seria o argumento para que ele esteja excluído da vida pública, que ele não possa disputar a eleição presidencial, é cada vez mais frágil e a população está percebendo isso. E não por acaso a população tem essa, é aquela que lê menos falar em entrevistas, né? Bom, é o seguinte, eu queria registrar aqui o pessoal que está acompanhando o programa pelo Facebook. A Vera Gerês fala: acompanhei a caravana ontem à noite pela internet. É impressionante. José Albuquerque: já permitimos o golpe, agora não vem ao caso. Fazendo uma ironia com aquele bordão do juiz curitibano Sérgio Moro. Luiz Antônio Camargo lembra daquela época da censura, quando os jornais vinham com receitas de bolo. E também saudações vindas de João Pessoa, de Bananal, São Paulo, de vários lugares do país. E a Ana Regina está recomendando ao Lula que, além do própolis, também tome arnica, que também ajuda a melhorar a voz. Bom, vamos falar da questão da reserva ambiental, porque ontem houve algumas novidades, que é o grande assunto da imprensa mundial e assim por diante, a tentativa do Temer de vender uma área do tamanho da Dinamarca, de abrir mão de uma área do tamanho da Dinamarca para exploração, devastação e assim por diante. Ontem um juiz impediu o Temer de fazer isso que ele está pensando, ao suspender o decreto falando da extinção da reserva e da possibilidade de exploração para mineração, e houve a entrada de uma ação por 2 partidos, além da Mais que Ação Mundial, e a coisa mais curiosa de todas, a rede e o Randolph entraram com uma ação no Supremo para contestar o decreto do Temer. Aí houve o tal do sorteio eletrônico, para sortear quem era o juiz que vai cuidar do caso, vai se pronunciar sobre o caso. Adivinha quem foi sorteado? De novo. Adivinha quem foi sorteado? De novo. O rei do sorteio, é? O rei ele parece aqueles anões do orçamento, lembra? Que o cara roubava e ganhava na loteria. Gilmar Mendes. Não é uma brincadeira. Esse sorteio eletrônico é uma brincadeira. Parece aqueles ábaco, é ábaco que chama? Aquele negócio que fazia conta antigamente, que não tinha calculadora, não sei o quê. Ou então aqueles negócios de papelzinho que você faz em casa, de amigo secreto, que você escolhe para quem você quer dar. Você abre assim, só tem o nome, Gilmar, em todos os papeizinhos. Não, vamos fazer o sorteio. Todas as ações contra o Temer, do Aécio e contra o Lula também, mas
evidentemente, cada uma tem um veredito diferente, caem na mão do Gilmar. Daqui a pouco ele está pedindo aumento. Só ele trabalha. Só ele trabalha. Além de receber buquê de flores, só ele trabalha. Mas, Paulo, você tem alguma explicação vinda do Nordeste? Já que você está com a cabeça em ordem, não está tendo que acompanhar toda essa maluquice que tem aqui, você tem alguma explicação? Não, deixa eu falar. A explicação é a seguinte. Vou dar a explicação oficial. A explicação oficial é que nem assim, o sorteio não é sorteio entre iguais. Quando você vai escolher um caso novo, aqueles juízes que têm menos casos em julgamento, eles têm preferência. Então, se você não está examinando nada nesse momento, com urgência para entregar, você é escolhido. Por exemplo, só para você ter uma ideia, já se sabia, olha só, quando o Gilmar Mendes foi escolhido para uma vaga no TSE, quando abriu uma vaga no TSE que julgaria as contas da Dilma, já se sabia que quem ia cair nessa vaga era o Gilmar Mendes. Isso antes da escolha ser até anunciada, porque a Dilma podia escolher outras pessoas. Mas já se sabia que se a escolha fosse no plenário do TSE, o escolhido seria o Gilmar Mendes. Quando morreu o Teori Zavascki e foi escolhido o Fachin, já tinha acontecido uma cena fantástica. Morreu o Teori Zavascki, abriu-se uma vaga na segunda turma que julga a Lava Jato, né? E aí o Fachin pulou, ele estava na primeira turma, parou para a segunda e acabou escolhido. Milagre? Não. Existe sim um problema nesse julgamento. Isso que você falou. Desse sorteio, é isso, desse critério. Esse critério, existe um problema nesse critério. Não se assim, a presidente do STF, Carmen Lúcia, já se comprometeu a explicar direito como funciona isso, né? Porque é evidente que há um elemento de não transparência nisso aí. Mas nem um PowerPoint explica. Nem um PowerPoint, talvez só um PowerPoint explique. Chama o Delanhol lá. Chama o Delanhol, ele explica rapidinho, não vai ter problema. Mas existe um que é isso. Então, a gente quer que ela explique agora. Porque realmente, sabe assim, é uma coisa interna e que é um dos segredos que não podem ser aceitos. Porque, sabe, realmente é o seguinte, se é sorteio, é sorteio. Cadê o sorteio? Sorteio tem loteria, tem bolinha, né? O que é isso? Né? Tem aquela bola que gira e tem que colocar nos números. O que é isso? Como é que é? Ninguém nunca sabe. Porque então existe uma questão aí, e é essa questão que coloca todo esse negócio que tem. Você tem interferência política, então são escolhas políticas, você decide escolher, né, na hora em que o ministro que você quer que seja escolhido, ele está em condições, ele está ali em ponto de bala. São questões que o país tem todo o direito de saber, porque até a gente vive num país onde o Supremo e a Justiça viraram, assim, centro das atenções, disputam o holofote, então tem que ficar como é que funciona, né? Bom. É como o Brasil virou um circo, né, Paulo? Assim, aquele bordão de circo está valendo, né? Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor, né? Essa é boa, marmelada é boa. Agora tirando toda... Bom, a gente tem que brincar, obviamente, porque o país está uma brincadeira. Quer dizer, não é possível que a gente está assistindo. E mesmo com todas as suas explicações técnicas, as quais nós agradecemos, é muito esquisito. É muito esquisito. Olha, é mais fácil o Kasparov ganhar daquela máquina que ganhou dele no xadrez, que tem 900 bilhões de circuitos e de microprocessadores. É mais fácil isso do que alguém conseguir explicar como é que o Gilmar ganha tudo. E não perde uma, o Gilmar não perdeu uma. Tem 7 pedidos de suspeição, 1 milhão de assinaturas na internet pedindo o impeachment dele. Você entende? E agora não, ele continua como se nada tivesse acontecido. Ele é padrinho do Barata, do Barata Boa. O casamento da Dona Baratinha. O casamento da Dona Baratinha, recebe buquê de flores. Nós chegamos ao ridículo, porque o Jânio de Freitas tem uma coluna hoje na Folha que é muito interessante. Chegamos ao ridículo do procurador, é tudo ridículo, a acusação e a defesa. Alegar que ele recebeu um buquê de flores para provar intimidade.
Quer dizer, é ridículo, porque eu também recebo um buquê de flores em casa, geralmente é por engano, mas chega buquê de flores em casa. Aí isso não prova a proximidade, mas o procurador, a denúncia da procuradoria levanta isso. Não, ele recebeu um buquê. Não é isso, é óbvio. Tem uma foto, o Jânio fala isso, tem uma foto dele, ele é padrinho dos caras. Ninguém convida ninguém para padrinho, assim, eles não abriram um sorteio para padrinho do Gilmar. Mas ele faz sorteio e ele ganhou. Aliás, eu preciso fazer justiça de Janira, que quando eu fiz a pergunta, ela colocou aqui, antes que todo mundo, Gilmar Mendes. Quer dizer, o cara é padrinho porque ele tem afinidade. O Barata não ia chamar, você entende, o inseticida para ser o padrinho dele. O Detefon. Peraí. Ô, Ricardo... Eu tenho que chamar o break, Paulo, fala rapidinho. Ricardo, você tem que avisar o público que o Zé Simão está fazendo frio aí no programa. Eu não estou vendo, mas espera aí, estou pensando essa piada muito boa. Mas não é questão de piada, Paulo. O país está uma piada. Eu sou um cara mais sério, inclusive sou conhecido como um cara meio ranzinho, né? Um cara não sei o quê. O Marcos Calço briga comigo toda hora. Poxa, você podia me tratar de uma maneira mais leve, mais sensível, porque ele é conhecido como o nosso editor sensível. E você entende? Então, é um absurdo, mas a situação chegou a um ponto que eu vou ter que chamar um break de novo. Nosso Serginho vai para o break rapidamente, mas antes disso, vamos ter um momento de seriedade com o nosso momento musical. Agora a gente vai com um compositor que, sem mercado aqui no Brasil, ele foi embora para os Estados Unidos e grava disco todo ano. Vinícius Cantuária e suas Lágrimas Mexicanas. O Barato não vai chamar o Detefon, mas é ridículo. Então, cara, tá na rua, sortear. Vou sortear um padrinho. Nossa, mas isso é demais. Mas até a Veja desembarcou, né, gente? Desmeritíssimo. Não, pesado segurar esse papo. Tá uma loucura. Nossa Senhora. Não, é porque eles foram se desaturando, né? Mesmo os caras que se falam, cara legal, aí você vê o cara covarde, né? Covarde. Lágrima mexicana, lágrima pura, lágrima santa. Eu acho que a gente só vai pegar lágrima mexicana, lágrima pura. Pessoal, Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, Dr. Pablo Frage Filho. Alô? Oi. Atenção, a POSP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Não, deixa eu ver aqui. Mas ele falou que está mandando um monte de coisa no Facebook. Rádio Trianon. Peraí que está molhando. Todas as manhãs, Não, ele tá vendo no aqui Facebook na sua Rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Nelo. São 8 horas e 48 minutos em São Paulo. Falamos direto dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a participação de Alberto Vilas, Paulo Moreira Leite, direto da caravana do presidente Lula, Flávia Rocha Mello, em Brasília,
e a nossa convidada especial, Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, todos, à exceção da Laura, sob direção de Albino Castro. Não, também. Bom, a gente estava conversando no bloco passado, falamos sobre a questão da reserva ambiental, falamos rapidamente, que continua sendo uma polêmica que parece que não vai ter fim, mas o importante é que o governo está sendo obrigado a recuar de alguma forma. Você pegou mal até para o nosso judiciário, que já não é nenhuma Brastemp, nem o judiciário está conseguindo engolir a maneira como o Temer está querendo se desfazer de um pedaço do tamanho da Dinamarca da Amazônia. A gente tem pouco tempo hoje no programa, mas eu queria pegar um assunto aqui urbano, mas que é uma coisa que se repete com uma certa frequência e não ganha nenhuma grande importância na grande imprensa, para variar, que foi o caso aqui perto do nosso estúdio, foi aqui na Avenida Paulista, de um estuprador dentro de um ônibus, de uma pessoa acusada de estupro dentro do ônibus, e que causou uma maior comoção aqui na cidade, aqui no centro. A Avenida Paulista, para quem não conhece, para quem é fora de São Paulo, é uma das principais avenidas de São Paulo, chamado Centro Financeiro. Fica tanto a Fiesp, o que não sei se é um bom indicador, mas também fica a redação do programa Contraponto. Então, são dois, vamos dizer assim, duas coisas mais ou menos, dois extremos, vamos dizer assim, que existem aqui na Avenida Paulista. E a pessoa atacou uma menina. O homem. O homem. Dentro do ônibus, aí foi uma maior bafafá, e o motorista do ônibus fechou o ônibus até chegar a polícia e tudo mais. Agora, o que chamou a atenção de todo mundo é que a pessoa acusada, mas na verdade ele fez aquilo na frente de todo mundo. O assédio que ele fez à mulher ali, parece que... Um monte de gente viu. Um monte de gente viu, tentando agarrar a menina, ejaculando nela, uma coisa assim. E o que chamou a atenção é que depois ele foi liberado. E está toda uma discussão. Se houve estupro, se não houve estupro, porque na verdade não houve, vamos dizer, o ato sexual propriamente dito. Então muita gente diz, não houve estupro, houve um atentado ao pudor e assim por diante. E outras pessoas dizem que não, o estupro não é simplesmente, ele não se configura apenas como ato sexual, o estupro também é uma violência contra a mulher. Aproveitando a presença da Laura aqui, que acompanha muito essa questão do movimento das mulheres, feminino e tudo mais, e todos nós, inclusive, estamos acompanhando isso hoje com bastante atenção. O que você achou desse negócio, da soltura, do caso em si, Laura? Bom, a verdade é a seguinte, é que esse tipo de questão, esse tipo de assédio, esse tipo de problema, as mulheres têm todos os dias, milhares de vezes por dia, em todos os lugares. Mas o transporte público é um lugar assim, onde esse tipo de crime acontece toda hora. Eu mesma já fui vítima desse tipo de loucura. E é uma situação que deixa todas as mulheres muito constrangidas, é uma violência terrível contra mulheres e muitas vezes contra meninas que acontecem. Então, eu acho que o juiz que soltou o acusado, que ejaculou na menina... E parece que ele é reincidente, né? É reincidente, ejaculou na menina, na frente de um monte de gente, outras pessoas, inclusive, tiveram que pegar e conviver com... Em plena Avenida Paulista. Com a cena, e não só com a cena, com restos da ejaculação do cara ali, que respingou em outras pessoas. Enfim, é uma cena dantesca. Mas o juiz pegou e considerou que não houve constrangimento à vítima. Quer dizer, o que pode ser mais constrangedor para uma vítima do que uma situação dessas? Quer dizer, a insensibilidade desses caras é de um tamanho, é de uma desproporção que é criminosa. E eu não diria... O cara, o estuprador, porque é um estupro, sim, porque é uma violência sexual, sim. E a lei tipifica como... estupro, sim. Consumado o ato sexual. Esse cara que é um criminoso, ele conta com esse tipo de interpretaçãozinha chuleca, maldosa contra as mulheres, que foi feita, por exemplo, ao soltá-lo. Eu acho até que a saída para esse tipo de problema
não é a prisão perpétua e tal, não acho que seja isso, não acho que seja esse tipo de punição que essas pessoas têm que ter. Agora, dizer que não houve constrangimento é mais uma violência contra as mulheres, entendeu? Quer dizer, é mais uma agressão, dessa vez simbólica, contra as mulheres. E isso está acontecendo o tempo inteiro. A Clara Averbuch, que é uma colega nossa, jornalista e tal, também foi atacada dentro do Uber, por um motorista do Uber, porque estava, ela mesma diz, estava sob efeito de álcool e tal, e ele se aproveitou dessa situação. Também é uma situação comuníssima, como se uma mulher de minissaia ou uma mulher que bebeu um pouco a mais, ela tenha que por definição, ela tenha que ser estuprada. Então, ela foi estuprada dentro do Uber. Aí o Uber fala assim, puxa vida, que chato, hein? Já tiramos o motorista. Agora, a verdade é a seguinte, isso aí é comuníssimo, isso acontece toda hora, e as mulheres... Agora, é importante os homens entenderem, os homens que fazem esse tipo de coisa, porque não são todos os homens, obviamente, que fazem esse tipo de coisa, e há homens que, inclusive, defendem as mulheres, como foi o caso do motorista, que não deixou, o motorista do ônibus, que não deixou... Ele fechou a porta, não deixou... Fechou a porta e não deixou o cara sair. Então, mas esse tipo de homem que faz esse tipo de coisa, é bom que ele saiba que as mulheres, acabou a tolerância, acabou... Essa é uma marca do novo feminismo que surgiu nesse último período, que é o seguinte, mexeu com uma, mexeu com todas, e as mulheres não vão deixar barato esse tipo de coisa. Então, queridos, vocês se cuidem, porque a barra está pesando para o lado de vocês. Vocês não vão mais ter a complacência da sociedade e a complacência das mulheres, principalmente as mulheres jovens, porque ainda há mulheres velhas, desculpa falar assim, mulheres de mais idade, que pegam e acham que se aconteceu isso, alguma a vítima fez, alguma a vítima aprontou, alguma a vítima, alguma chance, alguma deixa, deu mole, né? Deu mole. Agora, as meninas jovens, principalmente, sabem que não é assim, sabem e não estão dispostas a aliviar para esses caras. Então, vocês se cuidem, porque daqui para frente vai ser muito pior. E a gente percebe claramente aqui em São Paulo assim, que as mulheres andam meio amedrontadas. Você está no metrô, às vezes você vai perguntar as horas para uma mulher, ela leva um susto. Porque, às vezes, só de você aproximar assim, ela já segura a bolsa, ela já leva um susto achando que vai ser alguma coisa violenta. Eu percebo isso claramente. Não, e com pessoas conhecidas. Às vezes você encontra uma pessoa conhecida, mas ela está de costas, você fala, não sei o que, a pessoa já olha assustada para você. Subindo a escada rolante do metrô, uma moça estava com a mochila meio aberta, um senhor virou para ela e falou assim, sua mochila, quando falou assim, ela levou um susto, achando que ela estava sendo abordada talvez para ser estuprada, né? Paulo Moreira Leite quer falar alguma coisa? Olha, eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante nesses casos. Né? Esse episódio do ônibus realmente é interessante pela postura do motorista, né? Ou seja, quer dizer, que mostra um sujeito que é capaz de ter empatia por uma vítima de um crime, que é o essencial para que a gente tenha, a gente possa enfrentar o crime, possa achar o responsável e ele possa ser punido. É uma pessoa que defende e sente a dor de uma pessoa que não é ele mesmo. Ou seja, isso é muito importante, é assim que a gente cria uma sociedade mais civilizada. Flávia Rocha Mello, quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Ricardo. Essa história de ônibus, meu filho tem colegas que falam que preferem andar a pé a entrar em um ônibus aqui em Brasília. Então, assim, você pensa em uma menina de 16 anos que prefere andar a pé do que entrar num ônibus porque ela tem medo do assédio, é de uma maluquice, de um absurdo, né? Assim, eu posso falar, eu passei um mês no Canadá ano passado, e o que me deixava mais tranquila dentro do transporte público, porque eu tinha certeza que ninguém ia me assediar. Então, assim, isso é bom você poder entrar num ônibus e saber que ninguém vai... Está segura, né? Eu posso falar, um mês de Canadá, nunca aconteceu isso. Então, acho que essa cultura do estupro existe sim no Brasil. Essa história da Clara Averbuch é assustadora, e é assustador os comentários que fizeram. Tem vários comentários, tiveram que bloquear comentários nos portais, porque mulheres estavam falando, estava bêbada mesmo, qual o problema? E ela pode estar bêbada, pode estar de qualquer forma, não é, o corpo é dela, ninguém tem direito a explorar esse corpo, sabe? Então, essa história da menina ontem é muito assustador, sabe? A justiça brincou, essa decisão, falar que não houve violência, como assim não houve violência? Certo. Bom, eu queria registrar também
a contribuição de algumas, do pessoal que acompanha pelo Facebook. Luiz Antônio Camargo, eles são todos psicopatas, esses que atacam as mulheres. Ana Lúcia Matos, bom dia a todos e todas, fora Temer. Célia Ribeiro, é a impunidade que produz esse comportamento. E o Luiz Antônio Camargo volta com uma sugestão dele, é só dele, tá? A gente reproduz, elas têm que carregar spray de pimenta. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho, um ouvinte falou que é um psicopata. Eu acho que é importante a gente mudar um pouquinho os termos que a gente usa, porque a psicopatia é uma doença. E não se trata de doença, se trata de folga. É folga isso, é folga dada pela ideia de impunidade, que o corpo da mulher... Não, isso não é folga, agora é um pouco mais do que isso. É folga, sim, é cara que acha que o corpo da mulher... O corpo da mulher está à disposição, você pode ir lá e usar. Então, Era um criminoso. Não, criminoso, exatamente. Exatamente. Eu estou falando que não é uma doença. Não é uma doença. Doença é outra coisa. Quando a gente coloca do ponto de vista de doença, a gente transforma o que é um crime numa coisa inimputável. Ele falou que ele precisa de tratamento. A gente transforma numa coisa inimputável. Então, ele é doente, coitado. Então, ele tem que ser tratado com ansiolítico, com antidepressivo, com... Não. Um cara desse é um criminoso que faz o que faz porque acha que o corpo da mulher está à disposição, porque acha que o corpo da mulher é de livre uso dele, que é um folgado do caramba. Então, não vai ser assim mais. As mulheres não toleram mais esse tipo de coisa, não vão deixar barato. Bom, a gente vai ter que encerrar, porque hoje o nosso programa ele tem meia hora a menos, em função da grade de programação da rádio. Queria agradecer de novo a audiência qualificada que nos deu o Jairo Giovenardi e Bárbara, a mulher dele, moradores de Osasco, que fazem um programa aqui da Rádio Trianon, um programa de esportes, muito ouvido e com grande audiência. Pela audiência que eles estão dando ao programa, mandaram um abraço ao Jairo, um beijo para a Bárbara e que continue nos prestigiando. Peraí, deixa eu falar só uma coisinha. Assim, a Laura não para de falar. Por favor, é só uma coisa, gente. Eu queria lembrar a todo mundo que hoje é um dia de luto. Hoje é o dia que a gente comemora 1 ano da sessão que levou ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff e à entrada desse usurpador violentíssimo que é o Michel Temer. Então, fora Temer, e um abração aí para a Dilma, um abração solidário das mulheres, principalmente a ela. Bom, feito o registro da Laura, vamos agradecer ao Marcos Calço, que é o nosso produtor, responsável aqui por um pouco de ordem nessa bagunça. Agradecer a presença do Alberto Vilas, agradecer ao Paulo Moreira Leite, nem perguntei para onde a caravana vai, mas não dá tempo, Paulo não adianta querer entrar. Flávio Rocha Mello, direto de Brasília, e a presença da nossa convidada, sempre bem-vinda, que vem a brilhantar o nosso programa, Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, e antes de encerrar, todos nós, sob direção de Albino Castro, e com a participação do Gerson Lima e do Serginho na mesa de operações, e da Roseli Revelo, que hoje não apareceu. Eu não falo só de você, Sérgio. Quando não aparece, eu não alivio com ninguém, não. Cadê a Roseli? Onde está você, Roseli? Estamos sem café. Estamos sem a sua presença. Sem a sua presença, sem café, sem água e sem a motivação que você nos dá a fazer o nosso programa todos os dias. Vamos, então, direto ao momento musical com Alberto Vilas. Até amanhã para todo mundo. A gente vai terminar hoje com Alma Não Tem Cor, uma invenção do André Abujanra, a voz de Zé Cabaleiro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Alma não tem cor, você lembra do... porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, Preguinho, neguinho, legal, preguinho, neguinho, legal, preguinho, neguinho, legal, preguinho, neguinho.
porque a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Mas ela tá assistindo. Tá ótimo. Porque a alma não tem uma só cor. Ela é colorida. O tempo ideal desse programa é 1 hora. Azul, amarelo. Rápido, tá? Sem entrevistado, 1 hora.